No capítulo anterior, enquanto voava, Limuyu foi envolvido por uma intensa descarga de energia, então vários relâmpagos roxos cortavam o ar em seu redor, e o cajado que ele segurava começou a brilhar com força, absorvendo uma grande quantidade absurda de poder, e em sequência a mensagem começa a aparecer diante dele, informando que ele havia obtido o relâmpago da criação e recebendo 2 milhões de experiência várias vezes seguidas. A energia acumulada era tanta que seu corpo foi tomado por uma luz intensa e poderosa. Após Fang ser atingida pelo ataque do inimigo, Limuyu rapidamente a protege com sua armadura de esqueleto, e a proteção envolveu todo o corpo dela segundo antes do impacto, e o ataque veio com força total, e a armadura brilhou intensamente ao colidir com aquela energia inimiga, então a chibatada foi tão violenta que lançou destroços para todos os lados, deixando Limuyu preocupado. Galera, essa é a continuação do vídeo anterior. Se vocês não viram as outras partes, deixarem uma playlist fixada nos comentários abaixo. Agora vamos continuar de onde paramos. Fang abriu os olhos devagar, envolvido pela luz suave da armadura de esqueleto. Então ela olhou para si mesma, surpresa, murmurando se estava bem. Limuyu surgiu no céu envolvido em uma energia vermelha, voando rapidamente em direção a ela, descendo com toda a força. Então Fang corre até ele, apontando para a frente, dizendo que ela havia encontrado a saída. Porém, ela avisa que havia muito cadáver de dragões e capirosco no caminho. Então Limuyu pergunta onde era. Então Fang aponta diretamente para uma abertura iluminada entre as montanhas, dizendo que era ali. Limuyu então rapidamente segurou Fang firme em seus braços e começou a levantar voo com ela. Mas Fang gritou para ele não voar. Mas Limuyu, após subir, parou e perguntou por quê. Então Limuyu planava no ar com Fang em seus braços sem entender o que estava acontecendo. Porém, de repente, uma sombra gigante passou em cima dele, acompanhada por vários relâmpagos roxos, e o corpo de Limuyu ficou logo intenso imediatamente, e o instante de silêncio foi quebrado pelo som cortante daquele ataque repentino. Então, sem pensar, Limuyu apenas desviou rapidamente para o lado, e o golpe passa poucos centímetros do pé da orelha dele, e Fang se encolheu todinha pensando que agora ele estava lascada, enquanto aquela energia rasgava o ar ao seu redor. Limuyu então olha para cima e vê a origem daquela ameaça. Era uma criatura enorme que surgia entre os relâmpagos, com os olhos vermelhos brilhando na escuridão, e o corpo daquela criatura era coberto por podridão e raiva, e o nome dele surgiu logo em sua frente, que aquele era um dragão apodrecido, mas seu nível ainda permanecia desconhecido. Limuyu então começa a voar rapidamente fugindo daquela criatura, pois ele sentiu a diferença de poder no instante da chibatada que ele havia levado, e ele comenta que não havia condições de lutar contra aquilo, então ele conclui que aquela criatura estava acima do nível 80, muito além da sua força atual. Mas o dragão inclinou a cabeça para trás, abrindo sua boca, e uma massa de energia em chamas começou a girar lá dentro. Várias luzes douradas e laranja começou a eliminar aquela escuridão, e Fang, ao olhar para trás, ela fica com seus olhos em pânico, ao ver que o dragão apodrecido iria atacá-los novamente. Então ela grita com a voz tremendo que aquele dragão apodrecido era muito poderoso, e que se eles forem atingidos por aquele ataque seria apenas tchau. Mas Limuyu seguia com Fang protegendo ela em seus braços, com um olhar fixo no dragão, pois ele se preparava para atacar. Então aquela pressão era sufocante, então sem escolha Limuyu remunga para si mesmo, dizendo que tudo o que ele podia fazer no momento era tentar ganhar tempo. Ele desce rapidamente em direção ao chão, e lá embaixo centenas de figuras começam a surgir entre as sombras. Aqueles eram suas invocações, vários guerreiros esqueleto, mago esqueleto e até arqueiros esqueleto, que estavam se organizando em formação para protegê-lo. Então o dragão dispara seu ataque e uma rajada de energia dourada desce com força destrutiva, iluminando na escuridão com a luz intensa, e a explosão alcançou e encheu aquelas invocações de Limuyu que estava no caminho. E o impacto foi tão grande que os esqueletos foram destruídos logo em segundos, sem chance de resistência para eles. Então é informado na tela que 45 guerreiros esqueleto berserk foi eliminado, 27 arquimagos esqueleto também foram eliminados, e 23 arqueiros divinos esqueleto também foram eliminados. Limuyu assistia a destruição com a respiração pesada, e os fios de energia pulsavam em seu rosto, tremendo com o esforço que ela estava fazendo. Então o corpo dele já sentia o peso daquela batalha, mas ele se mantinha firme, porém no fundo ele sabia que não iria conseguir aguentar por muito mais. Limuyu seguiu em movimento enquanto o impacto cortante atingiu o ar ao seu lado, e vários fragmentos começam a voar enquanto ele virava o rosto rapidamente. Então seus olhos se arregalam ao perceber que a nova criatura havia chegado. Então em sua frente um novo monstro se revelava, e aquela era uma criatura coberta por uma energia púrpura em formato abominável. Então seus olhos brilhavam em vermelho enquanto avançava em direção a Limuyu,
Porém, o sistema identifica que aquele é um capirosca apodrecido, mas seu nível também não foi revelado, informando que esse capirosca era muito poderoso. O capirosco dá uma chibatada com violência, então a energia estourava em ondas poderosas, criando uma pressão devastadora em torno das coisas, e a forma do impacto se espalhava por toda aquela área perto de Limoyu. Então as invocações de Limoyu, que ainda sobravam em combate, foram envolvidas por aquela destruição. Os relâmpagos cortavam o céu enquanto as formas sombrias eram dissolvidas um a um em meio àquelas explosões, e a batalha se intensificava ainda mais, e o cenário se tornava um mar de luzes violetas e golpes cruzados. Então novas notificações começam a surgir na tela, informando que 33 esqueletos berserco foram eliminados, 12 arquimagos esqueleto foram eliminados e 18 arqueiros divino esqueleto também foram eliminados. Cercado sob a pressão, Limoyu ativa sua habilidade de fortalecimento de tropas, que durante 30 segundos ele e suas invocações tiveram todos seus atributos base aumentados em 200%, e o dano do ataque deles era aumentado em 500%, mas o tempo de recarga seria de 1 hora. Limoyu manteve Fang seguro enquanto ele sentia aquela energia fluir, e ele refletia que pelo menos durante esses 30 segundos, a defesa de suas invocações havia aumentado em muito, então ele com firmeza no olhar conclui que o importante agora era resistir o máximo possível, até que eles conseguissem sair dessa caceta desse lugar, pois se eles não conseguissem sair desse lugar logo, essas criaturas vai comer geral menos o narrador. Então de repente Limoyu e Fang encontram uma barreira luminosa, e envolvido pela pressão do combate ele pergunta se ela conseguia abrir essa barreira, e Fang confirma dizendo que sim, mas ela diz que vai precisar de um tempinho. Enquanto isso, as invocações de Limoyu eram novamente atingidas por aquelas criaturas, e uma nova onda de destruição devastava as fileiras de esqueletos, enquanto uma das criaturas inimigas avançava com ferocidade, e outra notificação surge na tela informando que 28 esqueletos berserk foram eliminados, 15 arquimagos esqueletos foram eliminados, e que 19 arqueiros divinos foram eliminados dessa vez. Fang então começa o processo de abertura daquela barreira, concentrando toda a sua energia para tentar quebrar aquele feitiço, e Limoyu manda ela se apressar pois ele não vai aguentar por muito tempo. Então ela disse que ainda precisava de 2 minutos, mas logo em seguida ela grita dizendo que na verdade ela vai precisar de apenas 1 minuto, e ao ouvir isso Limoyu responde preocupado dizendo que ele temia que não vai conseguir aguentar esse tempo. Então várias criaturas se aproximavam, e várias formas sombrias com os olhos vermelhos surgiam entre os relâmpagos, e uma delas muito maior avançava babando pensando que vai comer Limoyu lá ele, e Fang já coberta de suor lutava para manter o foco naquele feitiço, e ela reclamava em pensamento pedindo para ela ser o mais rápido possível, pois ela precisava abrir essa caceta logo, pois ela não queria ser comida por esse bicho, talvez por Limoyu, mas por essa criatura não. Limoyu observava o céu com respiração ofegante, então seus olhos ficavam fixos naquela criatura que se aproximava, e em silêncio ele questionava se essa seria a situação que ele teria que usar o cetro da criação, pois ele havia acabado de obter e não queria usar ela agora. Porém, quando Limoyu estava prestes a tomar aquela chibatada, uma energia corta aquele braço daquela criatura, fazendo apenas aquele pedaço sem vida cair em direção a ele. Então de repente ele percebe que alguém havia bloqueado aquele ataque. Então em seguida diante dele um guerreiro alto com uma espada gigante surge em sua frente. Então ele percebe uma aura antiga poderosa emanando daquele ser. Limoyu ao ver aquele homem ele comenta que ele não parecia ser humano. Porém ele pergunta por que ele havia o protegido. Mas logo ele entende que não se tratava dele, pois aquele guerreiro não protegia apenas uma pessoa, pois na verdade ele protegia toda a raça humana mesmo com o corpo dele em decomposição, e que a vontade dele ainda estava intacta mesmo diante de tudo que ele havia passado. Mas aquela batalha não parava por ali. Então a nova criatura formada por tentáculos surge diante deles, então ela avança contra eles em uma velocidade incrível, mas o guerreiro levanta sua espada sem hesitar, e com um único golpe ele corta aquela besta de cima para baixo dividindo ela ao meio. E enquanto isso Fang seguia focada suando com seus olhos fixos naquela energia que ela estava tentando quebrar, então ela avisa que estava quase terminando e que ela estava quase concluindo a sua técnica. Mas no horizonte várias criaturas começam a surgir entre a névoa, então aquelas criaturas gigantescas com armas e asas e olhos brilhantes aparecem em formação, prontas para atacar Limoyu. Ele pensa que o objetivo daqueles inimigos estava evidente, pois eles não estavam ali à toa, que na verdade eles estavam vindo em direção a ele por causa do cetro da criação. Mas um brilho azul corta o campo de batalha eliminando várias criaturas, então vários guerreiros antigos avançam em direção àqueles monstros,
de espadas em punho contra os monstros escuros que cercavam todo aquele local, e as duas forças se enfrentavam de um lado os antigos guerreiros da raça humana, lutando mesmo além da morte, e do outro as criaturas capiroscas com os olhos vermelhos em forma distorcida. Lin Muyu observava tudo e entendia com clareza, pois o que estava diante dele era todos os ancestrais da raça humana, e que a vontade de proteger deles transcendia a vida e o tempo, e que eles estavam ali para proteger todas as novas gerações. Fang então informa que ela havia finalizado o feitiço que já estava pronto, e que a barreira de energia vai se abrir a qualquer momento. Então ela afirmava que agora eles podiam sair desse reino dos cadáveres. Lin Muyu olha para aqueles guerreiros que estavam no campo de batalha e promete que se um dia no futuro for possível ele vai voltar para revê-los. Então Fang grita mandando Lin Muyu se lascar, pois ele deve se apressar logo, senão aquelas criaturas vão eliminá-los. Então os dois entravam naquela luz brilhante, e ao fundo o reino dos cadáveres começa a desaparecer diante deles, enquanto os corpos deles eram envolvidos pelo clarão do teletransporte. Galera, assim chegamos ao final desse vídeo. Peço a todos que deixem um like e se inscrevam no canal. Quero também que deixem um comentário falando se a gente devemos continuar com nossa aventura. Isso ajuda muita gente a trazer continuações futuras. Desde já agradeço a todos vocês que ficaram até aqui e até a próxima aventura.